Mas deixa eu dar muito bem-vindos, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gratidão por estar aqui, gratidão por se conectar à minha verdade, à nossa verdade, né? Gratidão por fortalecer essa egrégora. Então, assim, gente, eu honro muito essa palavra egrégora, né? Eu acho, assim, de fundamental, assim, importância e assim para a sobrevivência mesmo do ser humano. Eu acho assim a egrégora como algo muito forte, essencial, né? Então assim, egrégora, gente, nada mais é do que assim a reunião de um grupo de pessoas, né, que a partir do tipo de energia, de pensamento que elas compartilham, elas formam ali um campo, né? Um campo, eu imagino assim, uma bolha de luz enorme, né? Uma fortaleza é, que nada mais é do que a soma da energia de todas essas pessoas. E a gente sabe que a soma de energia de, de duas pessoas não é só a soma delas duas. Tem algo além não é só um mais um, né? Tem uma teoria que fala isso, eu acho muito interessante. A energia de um mais um, assim, na questão energética mesmo falando, né? De campo, vibracional e tudo mais. Coisas que a própria física comum é, clássica fala a respeito. Então, o que acontece? Baseado nisso, assim, a partir de todas as vivências que eu venho passando, experienciando ao longo aí dos últimos anos da minha vida e dos únicos, últimos e únicos, é, tem uma experiência, tem uma vivência, tem uma lição, né? E foi o que eu falei no vídeo de ontem. Cada ser humano tem uma lição, um ensinamento para passar. Por quê? Porque só ele viveu aquelas vivências únicas. Então aquilo ali resultou em né, resultou em a soma disso tudo, né? A soma disso tudo resultou em algo que é único e exclusivo daquela pessoa, porque só ela vivenciou aquilo. Então só ela tem essa lição para passar, só ela tem esse ensinamento para passar. Então é nessa perspectiva, nesse pensamento que eu venho compartilhar aqui com vocês essa série de vídeos ao longo aí dessa semana, que é a semana do meu aniversário, e eu sinto assim, meio que como uma responsabilidade mesmo da vida, das circunstâncias, trazer de presente para o mundo a soma de tudo que eu vivenciei e que tem um potencial de, sim, com toda certeza, ajudar alguém. Então, eu somei tudo isso, essas vivências, e transformei isso em uma metodologia, um caminho, um passo a passo que as pessoas que sentem conexão com essa verdade, né, elas enxergam que aquilo ali de alguma forma pode auxiliar no seu caminho, na sua jornada, pode contribuir, pode enriquecer. Então, assim, para quem é esse tipo de conteúdo? Velho, esse tipo de conteúdo é para pessoa que se conecta com querer crescer, se desenvolver, evoluir, sabe? Então, assim, isso aqui nada mais é do que a união de pessoas que têm um propósito e que esse propósito ele é muito maior do que ela, né? Então, assim, por mais que ela tenha fugido ao longo de muito tempo, que é o meu caso, né? Fugi muito dessa verdade. E aí, embora isso tenha acontecido, ela sabe que ela não pode fugir durante muito tempo, que uma hora ou outra essa realidade vai bater a porta novamente, né? E aí ela vai entender que não existe outra forma a não ser realmente se entregar para essa verdade, essa realidade. E aí, claro que existe o livre-arbítrio e tudo mais, mas enfim, eu não quero me estender hoje, porque vocês já viram que tem coisa para falar, né? Mas eu não vou me estender. Eu quero ser breve nesses vídeos, não quero que sejam vídeos longos, cansativos, porque eu vou lhe ser sincera, eu hoje realmente prefiro coisas mais práticas, né? Conteúdos mais práticos que você assiste ali rapidinho e aí fica digerindo aquilo do que pegar horas, enfim. Mas, deixa eu falar uma coisa pra você.
o que que hoje eu vim falar com você aqui a respeito. Eu fiz algumas anotaçõezinhas, porque hoje a gente vai falar, assim, gente, é um tema que realmente toca profundamente em mim, porque é algo que é a busca de uma vida, né? A busca de uma vida. E aí o que que acontece? Hoje eu vim falar, assim, de três princípios, os três princípios da prosperidade, né? Assim, a prosperidade, gente, é algo que a nossa cultura faz a gente acreditar que a prosperidade é algo que ou você vai herdar de herança, de berço, né? Ou, assim, é algo para pouquíssimos escolhidos. Só que, na verdade, isso aí já está muito mais atrelado à questão de crença, né? De mentalidade, de pensamento, de forma de pensar. Porque a gente nada mais é do que a junção das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, assim, quando a gente recebe uma verdade, né, ali ao longo da nossa vida, lá na nossa infância, com os nossos pais, a cultura, as pessoas, a escola, né, as pessoas que a gente mais convive, essas pessoas passam as lentes dela pra gente, a forma dela de enxergar o mundo pra gente. A gente, na verdade, se você parar para analisar bem, a gente não tem muita alternativa naquele momento que recebe aquela informação quando criança, em processo de formação e tudo mais. Então você só está recebendo do mundo, recebendo, recebendo, recebendo. Chega um momento que, assim, você começa a ter necessidade de outras escolhas, outras experiências, outras vivências, vai conhecendo outras pessoas, e à medida que isso vai acontecendo, você vai expandindo a sua forma de enxergar o mundo. Às vezes, você pode até não aceitar aquela forma, mas naquele momento ali que você ouve aquilo, observe se você não cria uma imagem mental. Cria uma imagem mental. Por mais que você nunca tenha ouvido, você viveu a sua vida inteira com ali a cultura dizendo que só existia elefante verde. Elefante verde, elefante verde, elefante verde. E aí chega um dia que chega alguém e fala assim, você já viu? Lá na minha terra de onde eu vi, os elefantes são todos rosa. Do jeito que eu amo. São todos rosa. E aí, você pode não acreditar no que a pessoa falou, mas instantaneamente na sua mente vai vir a imagem de um elefante rosa. Você vai negar aquela imagem, você vai dizer, não, vai tentar apagar ela com a borracha. Mas em algum momento lá do seu dia, você vai ver aquela imagem do elefante rosa vai vir na sua mente. E isso é expandir a consciência, isso é você ter outra visão de mundo, você ter outras perspectivas, outras visões. E aí cabe a você aceitar ou não essas outras visões, essas outras perspectivas, essas outras formas de enxergar o mundo. Tem pessoas que vão olhar para aquilo ali, vão achar interessante, vão dizer, olha, de repente isso é interessante, a ideia de um elefante rosa é super interessante, eu aceito, acolho, maravilhoso. Tem pessoas que vão negar até a morte e tá tudo bem, cada um tem seu caminho, seu percurso, seu momento, né? Cada um tá num momento lá do percurso. Mas aí, o que que acontece? O que eu quero falar pra vocês hoje? Essa questão, assim, de você receber, essa ideia de que a prosperidade é uma coisa que é pra poucos. Quando, na verdade, é algo que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção para isso. Porque, gente, os anos vão passando, a vida vai passando e a gente precisa decidir verdadeiramente o que é que a gente quer realizar nesse tempo, curto, né? Esse tempo, não é curto, limitado. É limitado, é um tempo limitado que a gente tem de vida aqui na Terra, de anos, né? Nessa forma, carne física, nessa experiência é limitado. Então, assim, o que a gente quer fazer? O que a gente quer ter ao final desse tempo juntado, né? No meio do caminho. Então, isso está muito atrelado à questão de propósito e tudo mais. Assim, a nossa geração anterior não tinha a liberdade que a gente tem de escolher viver o propósito, né? Mas isso aí está muito atrelado também à questão de evolução, de adaptação, de forma de querer viver. E a nossa geração chegou com essa possibilidade, com essa perspectiva e com essa garra mesmo também, né? Não que a anterior não tenha tido garra, teve muita, mas a gente tem hoje uma outra forma de enxergar a realidade. Enfim, o que acontece? Nessa perspectiva, é isso que eu quero falar pra vocês. A gente precisa abandonar a ideia
de que algo realmente, assim, é impossível. Gente, claro que isso é um abismo até, essa questão, né? De você acreditar no impossível ou no impossível. É uma questão de cada um, de fé, né? E assim, quando eu digo fé, não é a fé religiosa, é a fé em qualquer coisa, gente. Eu sempre bato nessa tecla desde o início. Eu escrevi sobre isso no meu trabalho de conclusão de curso. E assim, para mim foi um desafio escrever sobre questão religiosa, espiritual dentro da universidade, mas eu achei aquilo fantástico, porque é algo que pode observar. Assim, se a pessoa ela não tiver uma religião, ela não for cristã, ela não for, ai, sei lá, gente, qualquer religião, são infinitas, não quero nem citar aqui. Mas assim, se ela não tiver conexão com alguma religião, ela tem fé em qualquer outra coisa, que não precisa necessariamente ser religião, mas ela tem fé em qualquer outra coisa. Pode observar. Nem que seja ter fé de que Deus não existe. Ela crê na ideia de que Deus não existe. Ela tem fé naquilo. Entendeu? Ela tem fé naquilo. Então, assim, faz sentido pra você? Fala pra mim aqui, comenta se faz sentido pra você. Assim, não sei se você conhece alguém aí que seja ateu, por exemplo. Né? Então, assim, essa pessoa que é ateia, normalmente, gente, eu acho muito louco, porque as pessoas que eu conheci que eram ateias, normalmente elas tinham um coração enorme, né? Assim, e servia, assim, ao próximo com, gente, total desprendimento. Então, assim, essa pessoa, ela tem fé no quê? Ela tem fé no ser humano. Ela tem fé na experiência da vida, disso aqui, de que você tá vivendo, de que você tá vendo, de que, né? Então, assim, ela tem fé naquilo, né? E aí, o que que acontece? Isso aqui é um papo longo, enorme. Não quero me ater nisso, porque hoje a gente precisa falar da questão da prosperidade. Mas a gente, assim, gente, tem muito conteúdo e a gente precisa realmente direcionar essa questão aí. E aos pouquinhos, as pessoas que foram se conectando com essa verdade, elas vão chegando para o nosso grupo, vão entendendo que é um grupo de estudo voltado para o desenvolvimento, para o crescimento, para a expansão. Então, assim, se você quer fazer parte desse grupo de estudo, entender todo esse mecanismo, entender toda essa, gente, toda essa outra forma de enxergar o mundo, todo esse estilo de vida, você vai querer estar com a gente, reunido com a gente nessa fortaleza, nessa egrégora, certo? Mas assim, então, os 3 princípios da prosperidade. Ai, meu Deus, quanto tempo que eu falei antes de falar dos princípios. Mas é porque é base, gente, é base. É muita coisa que é base, que a pessoa precisa entender para poder ir fazendo sentido. As peças irem se encaixando, quebra-cabeça aí aos poucos, sendo completo, né? Então, o que que acontece? Quais os 3 princípios que você imagina? Me fale aí antes de eu te dizer isso, embaixo aqui no comentário, aqui embaixo no vídeo. O que é que pra você considera interessante sobre prosperidade, né? O que é pra você, assim, você olha e você diz, meu Deus, isso é prosperidade. Então, assim, eu separei, claro que são vários princípios. Se você for pesquisar aí, né, gente, tem através da própria Bíblia, outras religiões, gente, são infinitas as formas de falar de prosperidade. Se você procurar aí, você vai achar muita coisa. Mas, o que é que eu considero assim que seja prosperidade como um dos princípios, né? Alguns dos princípios, porque são infinitos. A gente vai falar aqui hoje, eu trouxe só 3, pra gente se limitar, pra eu não me estender muito, porque vocês já viram que é muita coisa que tem pra ser dita. Então, assim, eu vou me ater a 3 princípios aqui, e aí a gente vai vendo aos poucos como é que vocês sentem isso na vida de vocês, na realidade de vocês, como é que vocês lidam com isso, tá? Então, o primeiro princípio que eu separei aqui a respeito da prosperidade, gente, eu acredito que seja muito atrelada à questão do propósito, né? E por que do propósito? Porque, gente, eu imagino assim, que uma pessoa, que ela não esteja vivendo de acordo com o propósito dela, e com isso, não estou dizendo aqui que seja algo fácil, simples, e que você, tudo bem, vou encontrar meu propósito e, né, tudo lindo. Só que assim, a gente sabe que não é uma coisa simples. Por que não é uma coisa simples? Justamente porque a gente é multipotências,
né? A gente tem múltiplas potências. Então, assim, não é simples. Não é simples você considerar que achar o propósito do dia para a noite. Só que o que acontece? Existem ferramentas que ajudam a gente nesse processo. A gente identificar o que a gente tem mais habilidade, a gente identificar o que a gente mais gosta de fazer, como a gente se sente mais confortável, como a gente, as atividades que a gente lida melhor. Então, assim, tudo isso você vai analisando ao longo do seu dia a dia, dos seus gostos e tudo mais, obviamente, mas também existem ferramentas que podem auxiliar a gente nisso, certo? Mas isso com certeza é a base da prosperidade, gente. É você viver no seu propósito, independente do que seja esse propósito, né? Independente do que seja, isso eu acredito que seja uma das coisas que estrutura a questão da prosperidade. A gente precisa olhar com muito carinho para isso, de realmente assim, você está vivendo a sua vida na busca de você viver o que você curte fazer. Porque é um tempo curto e limitado, é um tempo limitado, não é que é curto, limitado que a gente tem aqui. Então a gente precisa realmente viver, assim, viver de uma forma que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam que a gente verdadeiramente está cheio do Espírito Santo, né? Está cheio do Espírito Santo, que você está bem, você está vivo, você está realizando sonhos, objetivos, metas, você está crescendo, está evoluindo. Então isso é uma das bases da prosperidade, né? A segunda coisa que eu separei aqui é uma coisa que é muito doida, mas assim, eu trouxe como uma das bases, porque... Gente, eu trouxe como uma das bases porque eu sinto assim, pelo menos na minha geração, eu senti que faltou um pouco disso, sabe? Que é a questão da estratégia. Gente, eu considero a estratégia como assim, um dos princípios mais fundamentais para a questão da prosperidade, porque, gente, não existe você crescer e prosperar sem se organizar, sem ter um cronograma, sem ter um passo a passo, sem ter sabe, um caminho que você possa se inspirar, que você possa seguir, que você possa... Então, assim, estratégia, método, passo a passo, fundamental, tá? Terceiro e último princípio aqui para essa aula de hoje, para esse momento de hoje, é algo assim que eu acho, gente, fundamental em todos os aspectos da vida. E eu tô aprendendo isso ao longo da minha experiência aqui. Networking. Networking é você conhecer as pessoas, você ter contatos, você é a egrégora, né? É a egrégora. É um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, estão buscando, estão caminhando, estão seguindo ali, remando o mesmo barco para a mesma direção, olhando para o mesmo lugar. Então, assim, né? A base de tudo também. E aí, gente, vocês imaginam, assim, o nível de expansão que um ser humano é capaz de alcançar só colocando esses 3 passos aqui que eu falei agora para vocês em realidade, em atividade. Você imagina só o estrago que o ser humano é capaz de fazer só aplicando esses 3 passos básicos, simples, leves, né? Porque você vai construindo isso à medida que você chega, você vai construindo isso. Então, eu, assim, quero muito compartilhar com vocês como estar envolvida nesse universo, estar conhecendo pessoas, estar me conectando a pessoas que têm esse propósito de se desenvolver, de crescer. E aí, né, através dos cursos de Theta Healing, dos atendimentos de Theta Healing, das outras várias funções que eu exerço em consonância a isso, porque a gente que está nesse caminho, a gente sabe que é um caminho que não para, o tempo inteiro a gente buscando se desenvolver, crescer, aprender novas habilidades. E assim, esse grupo que está se formando, que está crescendo, que está lindo, com energia maravilhosa, é justamente
para a gente se fortalecer, para a gente saber que existe essa possibilidade, que existe esse caminho, que existe você poder viver bem, você ter um negócio, um negócio próspero, né? Abundante, que faz com que você viva verdadeiramente da sua essência, do que você é, do que você gosta, tá? Então, assim, o que eu queria muito compartilhar com vocês é essa ideia de que sim, é possível. Nós aqui somos provas de que é real e de que a gente pode sim evoluir, crescer, prosperar, respeitando as leis universais, respeitando a nossa conexão com Deus, respeitando o outro, né? Que é Deus. E aí, é isso que a gente precisa virar essa chavezinha na nossa cabeça para tomar os próximos passos, tá bem? Então, assim, eu tô vendo que vocês estão um pouco tímidos, mas eu entendo, porque eu sei que a nossa relação, assim, a minha relação com a minha audiência, com as pessoas que se conectam, é como qualquer outra relação que eu tenho na minha vida. Então, precisa ser cuidada, cativada, cultivada, precisa ser regada. E eu confesso que de um período para cá eu tenho um pouco que negligenciado isso, mas hoje eu entendo que isso aqui faz parte de mim, que isso aqui faz parte de quem eu sou e que eu preciso disso aqui para estar completa, que é compartilhar esse tipo de conhecimento com as pessoas. Que antes eu compartilhava de um em um, as pessoas que eu ia conhecendo eu compartilhando de um em um, e hoje eu percebo que eu preciso compartilhar com o máximo de pessoas que eu conseguir. Essa é a missão, que eu possa levar esse tipo de conhecimento para o máximo de pessoas que eu conseguir, para quem se conectar, chegar, fortalecer essa egrégora, se juntar a esse grupo de pessoas que tem esse pensamento, física quântica, poder da mente, vou realizar, vou crescer, vou prosperar, entendeu? Vou ajudar minha família, vou ajudar meus amigos, eu vou, né, ajudar, que eu digo assim, ninguém tem que carregar ninguém nas costas, mas eu quero ser um canal de desenvolvimento dessas pessoas também. Eu quero que essas pessoas olhem para mim e me vejam como um exemplo e uma possibilidade de que é real, de que é possível, de que dá certo, vamos lá, vamos fazer junto. E assim, quem sentir essa conexão, gente, sabe, já faz parte dessa família, já tá nessa egrégora. Então é isso, não vou me estender porque vocês já viram que tem coisa pra caramba pra conversar, tem ideias maravilhosas que você pode realizar aí onde você está e que você pode também levar isso para as pessoas ao redor. Enfim, gente, infinitas possibilidades. Vocês sabem que não tem fim, tá bom? Então, deixa eu contar uma coisa pra você. Beijo enorme no seu coração, fica com Deus. Fica ligadinho aí no próximo vídeo. Eu quero que você me diga o que foi que você achou, o que foi que você sentiu desse vídeo de hoje, como é pra você no seu coraçãozinho essa verdade, tá? E pode me mandar mensagem que a gente conversa. Eu explico pra você como é mais ou menos essa questão desse grupo de pessoas que estão aí nessa pegada de, né, prosperar, crescer, empreendimento, poder do pensamento, da mente, poder né, de criar, enfim, poder da ação, né? A junção de você pensar e realizar. Gente, muita coisa, tá bom? Beijo enorme, não vou me estender dessa vez, não. Fiquem com Deus, até a próxima e estamos juntos, conectados, hoje e sempre, pela força do Criador.